Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amigos, nós sabemos que o STF, aliás, alguns ministros do STF, não são todos, né? Não podemos dizer que são todos, e alguns deles que fazem parte do TSE, eles se transformaram no maior partido de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, e isso desde quando ele tomou posse, desde quando ele foi eleito, né, lá em 2018. Nós vimos logo lá quando teve a diplomação, a ministra Rosa Weber entregou uma cópia da Constituição Federal para o presidente Jair Bolsonaro, insinuando a ele que ele não era uma pessoa democrática que seguiria a Constituição. Esses integrantes do STF e do TSE, que são principalmente 4 deles, que são Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Fachin e Lewandowski, né? Temos também a Carmen Lúcia, que de vez em quando dá as suas estocadas, a Rosa Weber também de vez em quando dá as suas estocadas, e alguns outros ali, né? E, por incrível que pareça, o Dias Toffoli, apesar dele ter aberto aquele inquérito, famigerado inquérito das fake news, e passado para o Alexandre de Moraes presidir esse inquérito, né? Ele está sumido, ninguém vê falar do Dias Toffoli, que é um ex-advogado do PT. O Gilmar Mendes também, que era um ministro do Supremo, que era muito polêmico, também está sumido como deve ser, né? Isso é igual numa partida de futebol, o árbitro tem que ser o menos notado possível. Ele tem que falar nos autos, ele não tem que estar falando em público como muitos deles fazem. Mas o fato é que o Barroso e o Alexandre de Moraes, e agora ultimamente o Fachin, esses 3 principalmente, e o Lewandowski, né, esses 4, como eu falei no começo, eles têm dado declarações públicas contra o presidente de forma aberta. Eles estão se mostrando um partido de oposição de forma totalmente aberta. E se o presidente fala qualquer coisa em troca, né, se ele revida esses ataques dos ministros, aí não, aí o presidente está atacando o STF e a democracia. O que aconteceu no Brasil Conference, ou Conference Brasil, lá nos Estados Unidos, foi a cereja do bolo dos absurdos, né? Nós vimos ali o Luiz Roberto Barroso fazendo praticamente campanha eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro de forma, sabe, uma coisa absurda mesmo. Eu vou colocar para vocês aqui, se você não viu ainda, observe esse pedaço desse vídeo aqui. Ah, e lembrando, quem estava lá com eles era a Natuza Neri, que é aquela jornalista da Globo News, e a Tabata Amaral. Tabata Amaral é aquela deputada lá do Jorge Paulo Lema, né? Que muitos chamam de tablet do Amaral, porque ela estava com aquelas ideias de distribuir tablet, né, para os alunos, e isso Jorge Paulo Lema venderia os tablets, né? Então ela faz lobby para o Jorge Paulo Lema, que é o seu mentor, né? Mentor intelectual da tablet do Amaral. E então eu vou colocar aqui para vocês um pedacinho do vídeo para vocês verem o tamanho do absurdo que é isso aqui. É óbvio que a gente já derrotou Bolsonaro. Para mim, essa arrogância, essa falta de diálogo de vários setores podem entregar o poder para o Bolsonaro, e como a Natuza, eu morro de medo do que vai acontecer. Vai ficar muito mais violento para o ativista, para as instituições, para o jornalista sério, para a política que tenta fazer um trabalho sério e diferenciado, porque as ameaças que a gente recebe só vão piorar. E o Brasil é um país extremamente violento para quem se coloca diante desses... Bom, pelo que eu saiba, a violência quem sofreu foi o candidato lá em 2018, né, o candidato à presidência, o então deputado Jair Messias Bolsonaro. Ele levou uma facada de um militante do PSOL, ex-filiado ao PSOL, um militante de extrema esquerda. Mas a Tabata do Amaral está querendo dizer aqui para os ministros do Supremo que a violência são eles que sofrem. Vamos ver o que diz aqui o ministro. Está na iminência de tudo desabar. E, portanto, a gente tem que continuar firme e ter medo do próprio medo. Mas vai desabando aos poucos. E, portanto, né, Vinícius? sim e não. Quer dizer,
o Supremo tomou decisões importantes e foram cumpridas. Então, ali, a gente liberou o Fundo Clima, o dinheiro do Fundo Clima chegou lá. O Supremo determinou que o Conselho das Crianças tivesse representante da sociedade civil, tem lá. Portanto, as decisões não estão sendo descumpridas. Ou seja, o STF tem cumprido decisões contra o presidente da República e o presidente da República tem cumprido, né? O próprio Barroso está dizendo aí. Vamos ouvir mais. O Congresso derruba veto, derruba medida provisória e está funcionando. Eu não gostaria de ter uma narrativa de que está tudo desmoronando. É preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo, mas é preciso não supervalorizar o inimigo. Nós somos muito poderosos. Não é preciso supervalorizar o inimigo. Olha aqui a Tabata Amaral, ela falou ali sobre o presidente Bolsonaro. Eles estão falando do presidente Bolsonaro. E o Barroso se refere a ele como o inimigo. Poderosos. Nós somos a democracia. Nós é que somos os poderes do bem. Nós somos a democracia e nós somos os poderes do bem. Olha a petulância do Barroso. Nós é que ajudamos a empurrar a história na direção certa. E, portanto, o mal existe, é preciso enfrentá-lo. Nós empurramos a história na direção certa e o mal existe e nós precisamos enfrentá-lo. Isso é o Luiz Roberto Barroso dizendo. O mesmo cara que foi advogado do terrorista Cesare Battisti e o mesmo cara que se consultava com João de Deus e dizia que ele era um cara iluminado. Mas o mal não pode mais do que o bem. Porque se pudesse, nada valeria a pena. O mal não pode mais do que o bem, porque senão não valeria a pena. Eles se acham o lado do bem. Portanto, eu acredito nos valores que nos unem e acho que eles vão prevalecer. Eu acredito nos valores que nos unem e eles vão prevalecer. Vocês acham mesmo que deve prevalecer os valores desses ministros do STF? Olha a petulância e a arrogância desse cara. Ele se acha o lado do bem, chamando o presidente Bolsonaro de inimigo e dizendo que o lado do bem vai prevalecer, ou seja, o lado de alguns ministros do STF, dessas decisões arbitrárias que eles têm feito contra a população. Imagina vocês se esse evento fosse um evento de direita e estivessem lá pessoas de direita falando esse tipo de absurdo aqui contra ministros do STF. O que vocês acham que aconteceria quando eles chegassem de volta aqui no país? Eles iriam ou não iriam para a cadeia? Como está preso o deputado Daniel Silveira, porque está de tornozeleira eletrônica, mas está cumprindo uma pena de restrição de liberdade, né? Então o que vocês acham que aconteceria se fosse pessoas de direita fazendo um evento como esse aí, uma deputada ou um deputado de direita, entrevistando outras autoridades também defendendo ideias de direita e criticando os ministros do STF, chamando de inimigos, como esse ministro fez, chamando o presidente de inimigo, né? Então, com certeza, o tratamento seria bem diferente, né, quando chegasse aqui. O presidente Jair Bolsonaro ficou indignado, lógico, com esse tipo de declaração, como tem que ficar, não é possível não se indignar. E nós vemos a imprensa, né, divulgando isso na maior cara de pau, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O que vocês acham que vai acontecer até as eleições? Vocês acham mesmo que eles vão aceitar uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro? É lógico que eles não vão aceitar. É lógico que o sistema não vai aceitar. A democracia não é mais a vontade da maioria. Porque se fosse, eles olhariam para as ruas e veriam as multidões que seguem o presidente Jair Bolsonaro e olhariam para o outro lado e não via nenhum dos outros pré-candidatos saindo na rua. Quando sai, foi igual saiu o Dória lá, que tinha uma pessoa seguindo ele. Tinha mais gente na banda de música do que os apoiadores do Dória. Quando o ex-presidiário sai, ele sai em evento fechado lá do MST, do MTST, da CUT. Ele não sai nas ruas no meio do povo, ele jamais vai num aeroporto. Então a democracia não é mais, o conceito de democracia não é mais o poder exercido pelo povo, a vontade da maioria. Não.
É a vontade dos ministros do STF, e o Barroso ele já declarou várias vezes que ele não é pela maioria, que ele não considera que a democracia seja uma coisa decidida pela maioria. O Barroso, eu não lembro o termo que ele usa, mas ele já declarou várias vezes esse tipo de absurdo, sendo que a nossa Constituição diz que a democracia, as eleições, quando um candidato ele é eleito, ele está representando o povo, e isso é a democracia, a essência da democracia. Mas para essa gente não. As vontades deles é que devem prevalecer. É contra-majoritário, é o termo que o Barroso costuma usar. Ele é contra-majoritário. Parece que ele está morando no país errado, né? Ou então ele tem que dar um jeito de mudar a Constituição. Porque pela nossa Constituição, a vontade da maioria é que tem que prevalecer. E o Barroso, várias vezes, ele já disse que ele é contra-majoritário. Então, meus amigos, é preocupante. Eu não sei o que vai acontecer até outubro, mas o fato é, quanto mais o presidente cresce, entre aspas, né, porque ele nunca teve com números inferiores aos números do Lula, do ex-presidiário, nunca. Né, mas enquanto os institutos de pesquisa vão ajustando os números, e daqui a pouco é lógico que o presidente Jair Bolsonaro vai aparecer muito à frente do ex-presidiário para refletir aquilo que nós vemos nas ruas, isso, o desespero dessa gente vai aumentar mais ainda. Nós vimos lá o Randolfo Rodrigues querendo criar uma nova CPI, ele falsificou a assinatura de uma senadora, e você não vê pressão dos senadores da base do governo e dos deputados também, dos parlamentares em geral, pela cassação do Randolfo Rodrigues. Ou vocês acham que se tivesse sido um senador de direita que tivesse falsificado uma assinatura de um colega, você acha que ele não seria cassado? Com certeza já estaria no Conselho de Ética e com certeza ele seria cassado. Com certeza, porque o Randolfo Rodrigues lideraria esse movimento. E eu não vejo os senadores da base do governo fazendo o que deveria ter sido feito com o Randolfo Rodrigues. Então, é preocupante. Eu não sei o que vai acontecer até as eleições realmente. Mas nós temos que não esmorecer. Nós não podemos esmorecer, confiar primeiramente em Deus e depois fazermos também a nossa parte. Ou seja, se precisar da gente ir para a rua, a gente vai para a rua. Se precisar que vamos para Brasília, aos milhares ou talvez milhões, nós vamos para Brasília, mas não vamos deixar esse sistema podre nos amedrontar. Então era isso, meus amigos. Eu peço a você que observe aí, se não for inscrito ainda, se inscreva no canal, clique aí no botão inscrever-se e deixe também o seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.